mateatc.tv corrige a prova do Enem 2011, caderno azul, questão 162. Vamos ao enunciado. Em janeiro, uma empresa aérea vendeu 33 mil passagens, em fevereiro 34.500, em março 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Determine quantas passagens foram vendidas no mês de julho. O que será que ele quer dizer com padrão de crescimento? Observa que é bem fácil. Se foram 33 mil passagens em janeiro e 34.500 em fevereiro, foram vendidas 1.500 passagens a mais. De 34.500 em fevereiro para 36 mil em março, foram vendidas outras 1.500 passagens a mais. Esse tipo de sequência, em que cada termo corresponde ao anterior somado a um valor constante, é o que nós chamamos de progressão aritmética. E esse valor constante costuma ser chamado de razão. Para calcular a razão, basta a gente identificar alguns termos, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro dessa PA, e utilizar dois deles consecutivos para indicar o valor da razão. Por exemplo, a razão pode ser dada pela diferença entre o segundo e o primeiro termos. Poderia também ser o terceiro menos o segundo, nesse caso. Ou, caso eu tivesse outros termos disponíveis, o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto e assim por diante. Nesse caso, porém, a razão vai ser dada pela diferença 34.500 menos 33.000, o que nos conduz a um resultado de 1.500, que confirma a nossa especulação inicial, que de fato, a cada mês, 1.500 passagens a mais estão sendo vendidas em relação ao mês anterior. Para que a gente saiba quantas passagens foram vendidas no mês de julho, basta identificar que tal mês será o sétimo da nossa sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, pode ir nos dedinhos também, não tem problema, não é vergonha nenhuma. Ou então a gente simplesmente se dá conta de que o primeiro termo revelado foi janeiro e o último termo da sequência é julho, logo o sétimo mês do ano. Muito bem, para determinar o valor do sétimo mês, a gente pega o primeiro e soma a ele 7 menos 1 razões. Aproveita para lembrar que o número de razões que separam dois termos é sempre uma unidade menor que o número de termos da sequência em questão. Portanto, nada mais justo do que nós dizermos que o sétimo termo vai ser dado pelo primeiro 33 mil, mais 6 vezes a razão que vale. E a partir daí nós diremos que em julho foram vendidas 33 mil, mais 9 mil passagens, o que totaliza 42 mil passagens. Essa foi a questão 162 do Enem 2011, caderno azul. Um abraço, tchau.